Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais um dia, mais uma semana começando e nós aqui na presença desse Deus lindo, poderoso, maravilhoso, misericordioso, longânimo para com todos nós, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 em diante. Marcos 4, 35 em diante. Jesus apazigua a tempestade. Quando nós não conseguimos apaziguar, Jesus apazigua para nós, amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Igreja, ele sabia que ia vir grande temporal de vento? Não sabia. E levantou, chegou de repente. Muitas das vezes é assim na nossa vida também. Tá tudo caminhando direitinho, né? Aí de repente os ventos chegam na nossa casa, na nossa família, na vida de um filho, na vida de uma filha, nas finanças. Às vezes alguém fica enfermo, não é assim? De repente chega uma tempestade, de repente chega o vento. Às vezes dá um sinal, né? Tem tempestades que dá um sinalzinho, né? Mas tem outras que chegam de repente, a gente nem está preparados, né? E o que fazer, né? E o que fazer? Olha que interessante. Aleluias. Lá no versos 37, levantou-se grande temporal de ventos e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. No verso 38, e ele estava na popa dormindo. Jesus dormia, igreja, na tempestade. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o Espírito Santo de Deus ensina, coloca no meu coração? Que as tempestades, elas têm dia e hora para terminar. Por isso que Jesus dormia. Porque ele sabia o propósito de Deus na vida dele, porque ele conhecia quem era o Pai. Então ele descansava. Mas nós, cheio de falha, cheio de pecado, café que umas vezes oscila, outras vezes está lá no alto, outras vezes está lá embaixo, às vezes estamos caminhando, outras vezes queremos desistir, umas vezes estamos com a mão no arado, outras vezes queremos tirar a mão do arado, outras vezes questionamos, outras vezes agradecemos, né? Todos os homens da Bíblia fizeram isso e nós também, a nossa fé, igreja. Deus conhece a nossa fé. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa fraqueza, Deus sabe até onde a gente aguenta carregar a cruz, e Deus sabe, Jesus sabe, igreja. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos fez. Os discípulos que caminhavam com Jesus, pertinho de Jesus, vendo o sobrenatural de Jesus, Jesus estava ali dormindo pertinho deles no barco, os discípulos ficaram desesperados. Imagina nós quando o filho começa a dar trabalho, a filha, aleluia, o casamento, muitas das vezes o marido acorda com a cabeça virada, a esposa com a cabeça virada, né? Imagina aqueles filhos que saem de casa, muitos pais não sabem nem onde estão, né? Às vezes estão aí no mundo de drogas, não é mesmo? O pai não sabe nem onde dormiu, não é verdade? Então imagina nós que somos café tão, às vezes pequenininha, né? Tão frágeis. Né? Foi assim com o profeta Elias, ele cansou, ele pediu a morte, ele foi para a caverna. Foi assim com, aleluia, Josué, estava cheio de fé. Outras vezes Deus teve que aparecer para ele e falar: levanta, esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia, foi assim com Abraão, que, aleluia, ele tinha uma promessa, foi chamado pai da fé, e de repente ele mudou toda a rota ali com a esposa dele. Foi assim, aleluia, com José, que ficou ali naquela caverna pedindo para homem ajudar ele. O copeiro fala de mim, ô amor, não fala todo mundo de mim. José parou de olhar para Deus, para Jesus, que Deus que ia apresentar ele. É assim com todos nós, igreja. Nossa fé tem hora que balança mesmo, né? Aleluia. E os discípulos ficaram desesperados. Mas o que eu acho interessante é que os discípulos, igreja, eles não pularam do barco. Não, eles clamaram Jesus. Eles foram lá até Jesus. Sabe que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração? Que nós não temos que fugir, não, do problema. Às vezes a gente quer fugir, a gente quer tirar a mão do arado, a gente quer parar, a gente fala assim: eu cansei, Jesus, eu não estou acreditando que isso vai mudar, que isso vai acontecer, Jesus, eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar, eu vou parar de meditar, Jesus, eu quero parar de jejuar, não está dando certo, não está funcionando por causa dos ventos, por causa das ondas. Os discípulos não fugiram. Sabe o que os discípulos fizeram, igreja? Foram chamar Jesus,
foram acordar Jesus, foram despertar Jesus. Fecha a porta do quarto, porque Jesus nos conhece. E quando nós estamos fracos na fé, quando nós estamos desesperados, nós não temos que pular do barco, nós temos que falar com quem pode mudar a nossa vida e nossa história, que é Jesus Cristo. E os discípulos fizeram assim. E Jesus se levantou. Quando nós não conseguimos acalmar as tempestades, Jesus acalma a tempestade para nós. Jesus apazigua a tempestade que nós muitas das vezes, mesmo com a autoridade que o Senhor nos concedeu, nós não conseguimos. Jesus, ele vem e acalma a tempestade. Jesus falou para o vento, olha aqui, olha só. Aleluia. Lá no verso 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. Sabe o que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração? Que Jesus tem poder do vento, Jesus tem poder do mar, Jesus tem poder da terra, Jesus tem poder do céu, Jesus tem poder dos nossos filhos, Jesus tem poder nessa enfermidade, Jesus tem poder no nosso casamento, Jesus tem poder na vida do esposo, na vida da esposa, Jesus tem poder, aleluia, na nossa finança. Jesus tem poder, igreja. Aleluia, quando nós estamos fracos, clame a Jesus. Fecha a porta do quarto e fala com Jesus. Jesus, me ajuda na minha pequena fé. Eu estou desanimado, Jesus. Eu estou querendo parar, eu estou querendo desistir, Jesus. Eu não consigo enxergar uma luz no fim desse túnel, não, Jesus. Me ajuda. Os discípulos foram mesmo ali com Jesus no barco. Os discípulos clamaram Jesus. E Jesus levantou e acalmou. Se os discípulos não estão conseguindo acalmar a tempestade, Jesus não vai deixar o barco virar, não. Ele mesmo acalma. Se nós não estamos conseguindo com a nossa fé, aleluia, repreender esse vento, Jesus vai levantar e vai repreender o vento para nós. Mas nós não vamos perecer, o barco não vai virar e não vai naufragar. Aleluia, porque você chamou Jesus para dentro do barco. Aleluias, você abriu a porta do coração para Jesus entrar. Ele é o nosso pastor, então ele vai cuidar de nós até quando vem vento. Aleluias, aleluias. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Muitas das vezes nós ficamos tão tímidos, né? A nossa fé fica tão abalada, né, igreja? Que o cenário quer mostrar, né? Não, olha só como que eu sou forte, né? Forte é o nosso Deus, forte é Jesus. E nós ficamos tímidos, nós recuamos, nós enfraquecemos. Aleluia, nós paramos de buscar a presença do Senhor. Nós paramos de acreditar. E a fé é pelo ouvir a palavra do Senhor, igreja. Por que sois tão tímidos? Jesus falou para eles. Ainda não tendes fé? Jesus nos conhece, igreja. Jesus nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura, igreja. Ele sabe até onde nós aguentamos. E quando nós não estamos conseguindo, quando nós estamos fracos, cansados, desanimados, desacreditados, Jesus, ele vem e acalma. Só que ele puxa a nossa orelha, igual puxou dos discípulos aqui. Ainda não tem fé. Às vezes a gente acredita que Jesus vai fazer na vida de todo mundo, mas a gente não acredita que Jesus tem poder para fazer na nossa vida. E Jesus está falando para todos nós, ainda não tendes fé, que eu tenho poder de transformar seu esposo? Ainda não tendes fé que eu tenho poder de transformar sua esposa? Ainda não tendes fé que eu tenho poder de abrir uma porta? Ainda não tendes fé que eu tenho poder de libertar seu filho, de curar? Ainda não tendes fé que eu tenho poder nessa enfermidade? Ainda não tendes fé que eu tenho poder no céu, na terra e no mar? Tudo tem que obedecer a minha voz quando eu dou a ordem? É que existe um propósito debaixo do céu. Um tempo determinado pelo Senhor, para todo propósito debaixo do céu. E nós temos que aprender, durante esse processo, que o processo cansa, né? O processo nos cansa. Como cansa o processo, né? Cansa muito, muito, muito mesmo, né, igreja? Só quem está passando é que sabe, né? E durante esse processo, aleluias, nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me ajude a dormir, a descansar no Senhor, como Jesus dormia, como Jesus descansava, porque ele sabia que existia um propósito na vida dele, que não ia acabar a vida dele naquele mar. Ele sabia a chamada dele. Ele sabia quem era Deus. Me ajuda, Senhor, a descansar nesse processo. Me ajuda a confiar nas tuas promessas. Me ajuda a dormir como Jesus dormiu. Não dormir espiritualmente, tá bom, igreja? Dormir é descansar na presença do Senhor, tá bom? Me ajude, Jesus, a descansar na presença do Senhor, assim como Jesus. E se eu ficar, Jesus, desesperada como os discípulos, eu sei que o Senhor vai levantar para acalmar os ventos e os mares. E eu sei que eu tenho que aprender a buscar mais a tua presença, Jesus. A meditar mais na tua palavra. A confiar mais nas tuas promessas, Jesus. Mas não me abandona. Jesus não abandonou os discípulos. Jesus não abandonou os barcos. Jesus não vai te abandonar durante esse vento. Ainda que os ventos estejam balançando seu barco, creia, Jesus, ele mesmo levanta e acalma os ventos. Mas ele não te abandona. Você não vai perecer.
O barco não vai afundar, tá bom? Acalma o teu coração. Clame a Jesus, fecha a porta do quarto e busque a presença de Jesus, porque Ele mesmo se levanta e acalma as tempestades na nossa vida, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos um ótimo dia, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.